O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe de que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometerdes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bora aplaudir a palavra de Deus. Não quero esse negócio de não aplaudir a palavra de Deus aqui não. Vocês aplaudem até o Gugu, imagina a palavra de Deus, não quer aplaudir, né? Que é muito mais importante. Então, a única coisa que tem que ser aplaudida mesmo é a palavra de Deus. O evangelho de hoje é Mateus, estamos no tempo da quaresma. É o Pai Nosso, Mateus 6, de 7 a 15. Inicia dizendo: naquele tempo, é hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece na nossa vida, no nosso coração. Disse Jesus aos seus discípulos, está falando com os discípulos, tem que ver com o que ele está falando, com o auditório, com o fariseu, com o saduceu, com quem é que ele está falando. Tem que prestar bem atenção com quem nosso Senhor está falando, é com os discípulos. O que ele diz? Fala da oração. Quando orardes, aí se vir para nós, quando orardes, não useis muitas palavras, não precisa usar palavra demais não, quando está rezando. Não precisa se estender demais nas palavras não, o nosso Senhor sabe, Ele conhece as palavras tudinho, né? É melhor rezar com o coração, né? Às vezes se repete a palavra e repete, não estou falando do texto não, que o texto, na verdade, o texto é oração de contemplação, mas se está usando palavra, não precisa se estender muito não, vai direto logo no assunto, é o que ele está ensinando, né? Ele está ensinando para todos nós, o padre também, então não precisa usar muitas palavras. Quem faz isso aqui são os pagãos, aqueles que não conhecem Deus nem Nosso Senhor. Eles pensam, os fariseus também, eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não é a quantidade de palavras não, é a sinceridade que pede, né? Porque às vezes fala, o coração está longe, né? Não adianta não. Às vezes fala muito pouco e vai direto ao coração de Deus, né? Como aquela, já falei aqui, a mãe do Samuel. A mãe de Samuel era estéril, está lá no livro de Samuel. E ela todo ano subia para o santuário de Silo, e pedia para engravidar e não engravidava. Aí mais uma vez ela foi. Aí começou a chorar, a oração dela foi o choro, né? Pedindo para ter um filho, e disse a Deus que se Deus concedesse o filho, ela entregaria para Deus o menino, ia consagrar o menino a Deus, né? O sacerdote que estava ali, profeta Eli, pensou que ela estava bêbada, está lá no livro de Samuel, pode ler, Samuel 1. Aí foi dar um carão nela. Tu tá bêbado uma hora dessa aqui? Não estou bêbado não, eu estou chorando, pedindo a Deus que me dê um filho. Porque se ele me der um filho, eu entrego ele a Deus, consagro ele. Engravidou, né? Chegou o momento, né?
Aí entregou o menino. Quem é esse menino? Samuel, o maior juiz de Israel, né? Que foi ele quem sagrou Davi, né? Então, ela não falou muito não na oração lá. Ela começou foi a chorar, né? Às vezes o choro é melhor do que a oração, né? Às vezes a aflição, mas pode ser também só choro não, a alegria também, a gente reza na alegria, né? Hoje em dia com essa guerra nós estamos rezando com o choro, né? Eu já disse aqui várias vezes, eu tenho dito aí, quem está acompanhando as transmissões e as homilias, que nós podemos parar essa guerra, nós, né? Se a gente se converter. E se não se converter, a guerra vai piorar. Olha o que eu estou dizendo. Se a gente se converter, a guerra para. Se não se converter, ela vai piorar, vai se tornar mundial. Falei a mesma coisa quando começou a Covid. Eu disse, se converter, a Covid passa. Se não se converter, vem outra. Aí veio. Aí quando veio outra, eu disse, se converter, vai acabar. Se não se converter, vem uma guerra. Começou a guerra. Então, se a gente se converte, começa a rezar para Deus, pedir muito, e realmente está tendo uma comoção mundial, né? Muita gente está fazendo sacrifício, né? Para acabar a guerra, tentando melhorar. Não é só rezar não, é se converter mesmo. Aí passar essa guerra, mas se não, não passa não. Hoje já teve mais ameaça dos dois lados, né? Os Estados Unidos hoje ameaçou e a Rússia revidou. Então está ficando, a situação está muito tensa ainda, né? Muito tensa. É bom a gente prestar bem atenção no momento atual. Oferecer essa quaresma pela paz. Mas só Deus só vai escutar se a gente se converter, né? Fizer sacrifício e deixar o pecado, se não tiver pecado, deixar o defeitozinho, né? Todo mundo tem alguma coisa, né? O padre também. Bem, então fazer como Ana, né? Ela foi a aflição, hoje também a aflição aí da guerra, né? Não é a quantidade de palavra que eu vou conseguir a graça não, mas primeiro é o momento da graça, né? É na hora que Deus quer. A gente pede muitas vezes e não consegue. Primeiro porque Deus não quer naquela hora. Por quê? Porque não quer. É o plano de Deus, é a hora de Deus, não é a nossa hora. Normalmente para a gente crescer na fé, né? Depois pedir com fé. Fé é acreditar, né? Depois entrega a Deus e pronto. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter uma vida de oração, né? Como eu falei, o texto, eu gosto muito do texto, né? É uma escola de contemplação, né? Na verdade, a Ave Maria é uma contemplação, né? Nosso Senhor está me dando a graça de rezar 9 textos, todo dia faz tempo, né? Eu vou pedir para ele aumentar para 18. É bom porque eu não faço mais nada, só fico essa. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais. Quem? Os pagãos. Então, não precisa estar repetindo, não. Deus já sabe, muito antes que vós o peçais. Aí, nosso Senhor ensina a gente a rezar, né? Que é a oração do Pai Nosso. Vós deveis rezar assim. O Pai Nosso não é uma oração decorada, não. A gente decorou, né? É a oração para ser vivida. Ele não mandou decorar, não, né? Mas tudo bem, você pode decorar, você pode contemplar, é para contemplar também, mas é para pensar no que está dizendo, para viver, né? Deus gosta muito quando a gente vive, né? Pai nosso que estás no céu. Começa que Ele é Pai, né? E a gente esquece, né? Porque muitas vezes na tribulação da vida começa a se desesperar, perde a paciência, perde tudo. Aí eu pergunto, mas Deus não é Pai? Não reza todo dia, Pai Nosso? Se é Pai, por que está perdendo a esperança? Então Ele não é Pai, né? Não é Pai adotivo não, é Pai mesmo. A primeira coisa é ter consciência que Deus é Pai, certo? Se é Pai, cuida da gente, olha para a gente. Quem é Pai, um Pai mesmo, se preocupa, pronto. Isso já deve gerar em mim uma confiança. Eu tenho um Pai, né? Um Pai, e esse Pai não é só meu, Ele é nosso. Se é nosso, nós somos irmãos. As duas palavras logo a gente não vive. Começa daqui. Porque a gente esquece que Deus é Pai. Na hora da aflição, esquece mesmo.
Depois esquece que ele é pai de todos. Se é pai de todos, nós somos irmãos, mas nós não vivemos como irmãos. Nem dentro da casa da gente, né? Tem um irmão ou uma irmã, um pai, não sei o quê, que as intrigas dentro de casa, né? Nem dentro de casa nós não vivemos como irmãos. Imagine o mundo, né? Aí a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Cadê? Nós não somos irmãos. A Rússia não tem uma religião lá, apesar do presidente ser ateu, né? Não são ortodoxos lá. Então, e na Ucrânia não são católicos, a maioria. Então, como é que dois povos que são irmãos estão brigando? Por causa de um presidente doido, maluco, né? Que tem mania de poder e vai pagar o que está fazendo. Eu falei aqui, se ele não se converter, vai para o inferno. Quem? O presidente da Rússia. E quem começar essa guerra, se for mundial, vai responder. Se não se converter, eles vão para o inferno. Então, Deus é pai, a gente esquece. É nós somos irmãos. Nós tudinho, aqui na igreja, nós tudinho somos irmãos. Mas muitas vezes nós não vivemos, né? Ninguém vive como irmão. As duas primeiras palavras a gente não vive. Está no céu. Se está no céu, tem poder. Tem poder sobre tudo. Poder sobre o céu, poder sobre a terra. Poder sobre nós, sobre as nações também, mas nós não vivemos também. Nós dissemos que Ele está no céu e começamos uma guerra. Nós queremos dominar. Nós dizemos que Ele tem poder e nós queremos dominar. Muitas vezes nós mesmos queremos dominar os outros, né? Santificado seja o teu nome. A primeira coisa, primeiro tem que saber que Deus é Pai, é nosso, nós somos irmãos, Ele tem poder. A primeira coisa que eu tenho que fazer em relação a Deus não é pedir, não. A gente já chega na igreja pedindo. Quero isso, quero aquilo, não sei o quê, quero, Senhor, não sei o quê. A oração realmente é pedir, né? Peço, quero isso, Senhor, eu preciso disso. O Pai Nosso não está dizendo isso, não. Primeiro você tem que louvar a Deus, reconhecer que Ele é santo. Santificado seja o teu nome. O nome é a pessoa de Deus. O nome é a pessoa na cultura de Nosso Senhor. O nome não é só o nome, não, é a pessoa concreta. Quando eu digo Pai, é o Pai mesmo, né? Então eu tenho que reconhecer que Ele é santo e que eu não sou santo, né? O reconhecer que Ele é santo é louvar a Deus. Então a primeira oração não é pedir, não, é louvar, é agradecer. Aí quer dizer que eu tenho que agradecer primeiro que eu vou pedir? Segundo o Pai Nosso mas eu não faço não. Pois nem você, nem quase ninguém. A maioria começa a pedir antes de agradecer, né? Santificado seja o teu nome, quer dizer, tu és santo, né? E ter consciência da santidade de Deus. Depois, venha o teu reino. Também não vai pedir nada para você não, né? Você vê, né, que não tem nada que pedir a Deus não, por enquanto, né? Que venha o reino de Deus, não é o meu reino não é o reino da Rússia não, nem dos Estados Unidos, é o reino de Deus. Que tem que vir é o reino de Deus, nem o nosso reino, o reino terreno. Muitas vezes tem gente dentro da igreja querendo, lutando por um reino terreno na terra. Não é de Deus não. Que tem que vir é o reino de Deus. Que reino é esse? Santidade, bondade, caridade. É aquilo que nosso Senhor ensinou. É dar a vida pelos outros, é perdoar, é amar. É o reino dele. Nada de pedir até agora. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quarta coisa, não vou pedir nada. Eu vou dizer que seja feita a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, não é a minha, nem a sua. Então não peça nada até agora, né? A gente fica pedindo. Na verdade está rezando o Pai Nosso ao contrário, né? Seja feita a minha vontade. Mas não tem que ser feita a sua vontade não. Pai Nosso não é assim não. Seja feita a vontade de Deus, nem a sua, nem a minha. E é como a gente reza tudo errado, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se é a vontade de Deus, Ele vai atender na hora que Ele quer, não é na hora que eu quero. Pronto. Se viver só essa frase, seja feita a tua vontade, a gente seria feliz, né? Mas a gente não vive. Assim na terra como no céu. A vontade de Deus impera na terra e no céu. Só não impera no inferno, porque Deus não está no inferno. Porque senão imperava. Quem está no inferno é o cão. E aqueles que vão para lá, né? Então,
a metade do Pai Nosso, você não tem que pedir nada. Né? Não sei se a gente vai viver isso da agora para frente, né? Mas é assim o Pai Nosso. Né? Espero que vai ficar gravado aí, você pode ler, pode escutar depois, né? A metade do Pai Nosso você não pede nada, mas nenhuma coisa, não. Até agora não está mandando pedir, não. Né? Aí vem a segunda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pronto. Primeira coisa que você vai pedir é o pão. Mas não é o pão do ano todo, não. Nem o pão da semana. É o pão de cada dia, não está escrito? Você só pode pedir o que é para o seu sustento hoje. Não é o que é do seu sustento para o resto da vida, não. Não é uma conta bancária de 1 milhão, não é isso, não. Que também ninguém vive, os cristãos não vivem o Pai Nosso, né? Infelizmente ninguém vive, né? Eu só posso pedir aquilo que é sustento para mim hoje. Então pronto, um cafezinho assim, mais ou menos, um almoço, um jantar, pronto. Uma coisa para vestir, para calçar, tá bom. Mandou ter o carro melhor do mundo, não. Não está escrito aqui, não. Mandou pedir o que é necessário para cada dia. E para hoje, não é almoço de hoje e de amanhã, não. É só de hoje. Ninguém vive também. Quer dizer, ninguém, não digo, né? Pouca gente vive. Depois, perdoa as nossas ofensas. Opa, ótimo. Aí já vem, né? A coisa boa, né? O pedido mesmo para nós é as nossas ofensas. A coisa material é só o que vai me servir para hoje. Depois começa, perdoa as nossas ofensas, nossos pecados. Mas não fica aqui não, essa perdão dos pecados eles têm. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Pronto, eu estou rezando todo dia. Todo dia eu estou rezando, Senhor, me perdoa como eu perdoo. Aí eu não perdoo. Então não vou ser perdoado. Pronto, você mesmo está dizendo como é que vai ser. Eu não sei se a gente presta atenção não no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quem não perdoar, não vai ser perdoado. Pronto, morreu. O Pai Nosso é esse, irmão, e não mude não. Ou você se converte ou você quer converter Deus. Como é que vai ser? Não acrescente nada aqui não, né? Pai Nosso é esse. Se você não vive é uma coisa, mas não vai mudar o Pai Nosso, né? E por fim, não nos deixes cair em tentação. Aí fala da tentação, né? Do Satanás que fica tentando. Ele não diz que a gente não vai ter tentação, não. É outra coisa que a gente se engana. Ele pede para não cair na tentação. Não diz que não vai ter tentação. Tentação vai ter até o final. Aí eu rezo tanto o Pai Nosso e sou tentado. Exatamente, o Pai Nosso diz isso mesmo. Você aqui não entendeu, né? O Pai Nosso não manda tirar a tentação, não. Manda não cair. Manda não. Pede para não cair. A tentação vai ser até o fim. Mas livra-nos do mal. E pede que Deus nos livre do mal. Pronto. Isso aqui é o Pai Nosso. Fazer uma pergunta. Quem de nós vive o Pai Nosso? Nem eu levantei o dedo. Pois é. É muito difícil. Pois bora começar. Né? Começar pelo padre, pela igreja, pelo papa, pelo bispo, por todo mundo. Ninguém vive. Não vive porque decora e acha que é muito santo. A gente não começou nem na primeira, às vezes a gente para na primeira. Pai, esquece que é pai, que a gente é irmão, que tem que perdoar, senão não vai ser perdoado. Nosso Senhor não mandou só decorar o Pai Nosso, não. Ele mandou viver. Depois continua ainda. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Porque se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Por quem? Pelo Pai. Mas, versículo 15, se vós não perdoardes aos homens, às mulheres, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeis. Aí ele insiste, que eu só vou ser perdoado se eu perdoar.
Portanto, irmão, você que está aqui, você que está em casa, o pessoal está assistindo aí, vai ficar gravado, né? Esse é o Pai Nosso. Eu já decorei, eu também já decorei, mas a questão é viver o Pai Nosso, né? Primeira coisa é meditar nisso que eu falei, escute de novo, uma vez, duas vezes, e tente colocar em prática, para ver onde é que você vai chegar. É uma oração muito profunda. Depois tem o Isaías. Eu vou falar porque é muito bonito. Isso aqui é Isaías 55, 10, 11. Só 2 versículos, né? Aí você pode dizer, se é só 2 versículos, ele vai falar bem pouquinho. Pior, quando é pouco eu falo muito. Quando é muito eu falo pouco. Eu não tenho tempo para terminar a missa, não. Aí o Isaías diz o seguinte: isso diz o Senhor. Está falando em nome do Senhor, não é em nome dele, não. Todo profeta, ele tem consciência de que o que ele fala vem do Senhor. E quando é que vem do Senhor? Quando se realiza o que ele diz. O sinal é esse. Jeremias diz, ano 586, essa cidade ou se converte ou vai tudo para o exílio. Ele podia ter sido um falso profeta, mas aconteceu o que ele disse. A cidade foi destruída. Aí é o sinal que ele é um verdadeiro profeta, quando aquilo que ele fala acontece. Ele está dizendo, isso diz o Senhor. O que o Senhor diz? Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá, como é que a chuva volta? Não volta. Como é que a neve não volta? Tem a lei da gravidade. Não volta. E ontem choveu aqui, foi ontem não, domingo, né? Foi domingo? Caiu um toró aqui que ninguém botou nem a cabeça lá de fora. Era água, né? Até às 10 horas ninguém ficou tudo preso aqui. Ainda bem que eu tenho uma rede dentro do carro e já ia dormir aqui. Foi quando deu 10 e pouco, aí parou a chuva. Ele está dizendo isso, ó, do jeito que a chuva e a neve descem do céu e não volta para lá, e vem irrigar e fecundar a terra, e fazer a terra germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim acontece com a palavra de Deus. Ela não volta para mim sem cumprir o que eu quero. É o que ele está dizendo. Do jeito que a chuva e a neve desce, não volta, e fecunda, irriga, e germina, e dá semente, assim a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Se Deus promete, Ele faz. Se Ele diz, Ele faz. Se não, é falso profeta. Antes realizará tudo que for de minha vontade, mas não é da minha vontade, não, é de Deus. E produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Ou seja, quando Deus manda e diz alguma coisa, chova, canivete, seja o que for, acontece. Se Ele falou, acontece. Exemplo, essa paróquia aqui não existia, não. Era da saúde, isso aqui não era nada. Era uma capela da saúde. Não tinha nem batizado, era uma missa. Como era a missa aqui uma vez por, né? Tinha uma vez por mês, tinha varrumento, né? Uma vez por mês. E olha lá, às vezes vinha o diácono, às vezes não via não, era? Oi? Era no sábado, né? Era assim, uma vez por semana, né? Uma vez por semana, batizado tinha? Não. Lá na saúde. Casamento tinha? Também não. Pronto. Aí Nosso Senhor decidiu fazer a paróquia. Pronto. Eu estava na Itália, em Roma, né? Fiquei 12 anos lá, comendo, dormindo, estudando, né? Aí voltei em 2015. Quando voltei, Nosso Senhor já sabia. Nesse 2015 mesmo, eu fui a Lisieux, lá na França. Eu gosto muito de Lisieux, por causa de Terezinha. No ano que eu voltei, em janeiro eu fui lá. Aí eu estava lá na casa dela, rezando no jardim. E eu senti aquela brisa suave, aquela presença de Deus, aquele amor. Uma coisa boa, eu rezando meu texto. Senti uma paz muito grande. Fui sozinho, estava com 3 amigos, eles ficaram em Paris. Eu vou fazer peregrinação, vou para Lourdes e vou para Lisieux. Era Deus me preparando. 2015. Eu estava onde? Lisieux, casa de Terezinha. Como é o nome dessa paróquia?
Como é o nome dessa paróquia, meu povo? Santa Terezinha. Eu sabia que vinha para a paróquia? Eu sabia? Não, mas Deus sabia. Ele sabia já que ia ter uma paróquia. Eu não sabia de nada. Estava lá. Aí voltei, tinha convite para ir acolá, não sei o quê, um padre chamava para isso, o padre lá de baixo me chamou para substituir ele aqui da Aparecida. Aí eu fui para Dom José, tinha umas paróquias ricas aí também, os padres chamando. Eu disse: Dom José, é o seguinte, ó, eu tenho um pedido a fazer para o senhor. Eu digo: me bote em qualquer canto, mas eu não quero paróquia rica não. Pode ser qualquer uma, mas rica eu não quero. Ele tomou um susto, porque geralmente os padres pedem as paróquias melhor, né? Eu não quero paróquia rica. Eu já vim lá da aldeota, já nasci lá, já fui crescido lá. Eu não quero ficar na aldeota não. Aí ele olhou para mim: vá para casa, depois eu lhe chamo. Me deixou 3 meses em casa, eu quase que endoido, mais do que sou, subindo nas paredes, querendo fazer alguma coisa. 3 meses depois, eu cheguei em julho, agosto, setembro. Quando foi final de setembro, ele ligou e disse: vá ajudar o Alderi. Onde é? Lá na saúde. Mas eu tenho uma coisa para você. O que é? É o Morro Santa Terezinha. Eu conheci o Morro Santa Terezinha só do jornal. Mataram um, mataram o outro, mataram o outro. Aí do jeito que ele falou, é no Morro Santa Terezinha, eu engoli em seco e disse: eu vou. Olha, morrendo de medo. Eu vou. Aí vim. Cheguei lá no Alderi, ele disse: olha, você não vai ficar aqui não. Você é o vigário daqui, você vai subir o morro. Aí prepararam a paróquia lá. Olha, Deus já tinha preparado tudo. Paróquia Santa Terezinha. Isso foi em 2015. Só que o projeto era ficar 3 anos aqui, preparando. Depois de 3 anos, fazer uma área pastoral. Depois de 3 anos da área pastoral, criar a paróquia. Passar 6 anos até criar uma paróquia. Quando deu 1 ano e meio, o bispo olhou e viu que já estava tudo organizado. Eu vou criar a paróquia já. Era 6 anos para criar. Depois de 1 ano e meio, está fazendo 5 anos. Em 2017, 25 de março, ele botou a estola em mim, me lembro. Tem até aquela foto de Nossa Senhora, criando a paróquia Santa Terezinha, que eu tinha estado lá. E ela me avisando, né, que ia ter a paróquia. Pois bem, a palavra de Deus que eu estou dizendo aqui, ele queria criar essa paróquia, não fui eu não, que eu não sabia de nada, ele que criou e quis. Faz 5 anos que a paróquia foi criada, faz 7 anos, esse é o 7º ano que eu cheguei aqui. Estava criado, tudo organizado. Certo? É ele. Naquela hora que o bispo estava colocando a estola em mim, eu nunca tinha sido pároco não, só professor e vigário. Minha vida toda foi ensinar. Eu fiz o mestrado, doutorado e o pós-doutorado, né? Minha vida toda foi ensinar. E na hora que ele botou a estola, ali eu vi: eita, agora eu sou pároco mesmo. Pois naquela hora, se você pensa que eu estava muito feliz, eu estava dizendo: Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Queria correr, olha. O senhor já tinha enlaçado, igual um boi, você fica aqui, né? E está aí, né? Gosto muito daqui. Você pode pensar que eu gosto muito daqui, não quero sair não, mas eu entrego na mão de Deus. Do jeito que eu vim, se ele quiser tirar, pode tirar. Eu não tenho, já falei aqui, né? Por mim, eu não vou pedir para sair não, mas se quiser tirar, pode botar no outro canto. Mas bote no outro canto, mais pobre ainda, né? Se me tirar. Bem, dizer tudo isso para dizer que Deus queria essa paróquia, que assim como a chuva e a neve descem e não voltam, sem dar fruto, né? Sem irrigar, fecundar, germinar, dar semente para o plantio, alimentação, assim é a palavra de Deus, né? Ele tinha, no desígnio dele, desde sempre, ele já tinha imaginado essa paróquia, que já foram feitos quase 500 batizados, nunca tinha sido feito um batizado, tem quase 500 batizados feitos, casamento comunitário, tem confissão aí todo dia e comunhão todo dia, né? Até na Covid aí a gente deu um jeito de dar comunhão, né?
E adoração, 9 horas da manhã, 9 horas da noite. Né? Essa paróquia do Rei que está, certamente tem que melhorar, tem uns pobres aí que a gente atende, foi vontade de Deus. Não foi vontade minha não, foi vontade de Deus. Seja louvado nosso Senhor